Ei, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a doutora Gabi e hoje vou contar pra vocês a parte 2 da minha trajetória acadêmica. Se você ainda não viu, eu te convido a voltar e ver a parte 1 da minha trajetória acadêmica, tá bom? Bom, logo após ali o último ano do ensino médio, eu teria que decidir qual curso prestar. Eu lembro que nessa escola que eu cursei o ensino médio, tinha aulões à noite. Então, toda terça e quinta nós tínhamos aulões sobre temas específicos que cairiam no Enem ou no curso de vestibular. Então, a gente estudava ali 2 vezes na semana à noite para melhorar o desempenho nas matérias e tirar notas altas no Enem. Eu lembro que nesses aulões tinha também testes vocacionais. O objetivo do teste vocacional é direcionar o aluno em uma área que ele tenha mais afinidade. E depois de fazer vários testes, eu descobri que as áreas que tinham mais afinidade com meus gostos de matérias acadêmicas era a área da saúde. Portanto, eu tinha que definir uma opção 1 e uma opção 2 de curso. Por ouvir muito falar, que medicina ganha dinheiro, médico ganha dinheiro, eu queria ser doutora. Queria ser doutora para mudar de vida, não só a minha, mas também a da minha família. Comecei a orar a Deus. Meu Deus, me ajude a ser doutora, me ajude a ser doutora, me ajude a passar no vestibular para ser doutora. E essa era a minha oração, gente. Eu orava, meu Deus, queria ser doutora. Grave essa frase. Eu não me lembro de ter orado, meu Deus, me ajude a ser médica. Eu orava pedindo para ser doutora. E eu tinha que escolher também uma segunda opção de curso. Por quê? O vestibular que eu iria prestar era a UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. É uma universidade concorrida, é uma universidade federal e a pontuação do Enem tem que ser bem alta para você conseguir uma vaga. Portanto, eu decidi prestar também em uma universidade particular, só para saber como era a prova, porque nem eu nem meus pais tinham condições financeiras de arcar com medicina em uma faculdade particular. Foi então que eu decidi escolher uma segunda opção de curso, porque se eu não passasse em medicina nem na federal e nem na particular, eu teria que ter uma segunda opção de curso para fazer essa faculdade, que eu tanto queria. Eu não queria voltar para casa dos meus pais, eu queria seguir em frente. E a universidade mais próxima de Barra de São Francisco, que é onde os meus pais moram, era 2 horas de viagem. Eu não queria entrar no ônibus, ficar 2 horas, chegar na faculdade, depois terminar as aulas e voltar para casa com mais 2 horas de ônibus. Eu queria um lugar que eu morasse e pudesse frequentar a universidade bem próxima à minha casa, sabe? Foi então que eu pesquisei outras opções de cursos, que deram ali no meu teste vocacional, e farmácia era um deles. Comecei a investigar, pesquisar no YouTube, comecei a pesquisar farmacêuticos, perguntar como que era a profissão, e eu me apaixonei. Então, minha primeira opção de curso era medicina, porém eu sabia da minha realidade financeira e escolhi uma segunda opção mais em conta, que foi farmácia. Prestei então esse vestibular para a faculdade particular de medicina, e eu lembro que nessa mesma faculdade ela tinha 2 dias de prova. O primeiro domingo de prova era áreas da saúde e o segundo domingo de provas era medicina, o que pra mim foi muito bom, porque eu pude me inscrever tanto para medicina quanto para farmácia, que não era no mesmo dia. Então eu prestei medicina e farmácia na mesma universidade. Lembrando que medicina eu prestei para conhecimento de prova, para saber como que era uma prova de medicina, enfim. Até porque na UFES a nota do Enem é a nota de corte, então não precisava fazer uma prova, só se passasse, na primeira etapa, que eu precisaria fazer ali a prova discursiva. Então foi assim, prestei o vestibular para a UFES, para medicina, uma universidade federal, que eu não teria que pagar nada, e prestei o vestibular para medicina em uma universidade particular, só para conhecimento mesmo, até porque eu não teria condições de arcar na época, era R$7.000 por mês a mensalidade de medicina. E farmácia era um preço muito mais em conta, na época era R$800, olha a diferença. Então eu optei por essa segunda opção. O outro motivo também que eu optei por farmácia é que o farmacêutico não tem contato direto com o médico. Eu tinha muito medo de ser uma profissional frustrada. O que seria isso? Seria estar ali em contato com o médico pensando, poxa, eu queria ter feito medicina. Então eu queria um profissional que não ficasse tão perto do médico. E o mais distante que eu encontrei do médico na área da saúde foi o farmacêutico. Dentro ali da farmácia hospitalar, o farmacêutico não tem contato direto com o médico, somente por telefone. Quando tem contato é bem mínimo, muito pequeno mesmo. Diferente dos enfermeiros, que tem contato direto com o médico, técnico de enfermagem, às vezes o fisioterapeuta hospitalar também tem contato direto com o médico. Esse foi um dos outros motivos que eu optei por farmácia. Resultado, passei em 5º lugar de farmácia na universidade particular, que é a Universidade Vila Velha, que fica a 2 horas de distância do colégio interno e fica a mais ou menos 5 horas de distância da cidade natal dos meus pais. Não passei em medicina na UFES e também não passei em medicina na Universidade de Vila Velha, que era particular. Porém, foi importante para meu conhecimento, eu sabia que eu teria que estudar um pouco mais, eu teria que me dedicar ali pelo menos 1 ano ou 2 ou 3, quem sabe, para poder passar no vestibular de medicina da Federal. Conversei muito com a minha mãe, vi mensalidade de cursinho, para continuar estudando matérias específicas para fazer o vestibular de medicina, e também vi a mensalidade da farmácia na Universidade de Vila Velha. Na época estava R$800 e o cursinho estava 900, ou seja, fazer uma faculdade
em vista de pessoas leigas, né, era melhor do que fazer um cursinho pagando sem saber se eu ia passar ou não, mais caro do que o valor da mensalidade de uma faculdade que eu havia passado. Enfim, orei a Deus, pedi orientação, sabedoria e pedi também ajuda, porque vir para Vila Velha não era assim tão fácil. Além da mensalidade, eu teria que arcar com custos de moradia, alimentação e vários outros custos que tem, né, dentro de uma universidade, como xerox, impressões, apostilas, então já ia gerar vários outros custos. Como a gente não tinha condição, eu orei a Deus pedindo tanto condição, tanto sabedoria para decidir o que fazer. Depois de alguns dias, né, Deus enviou para mim pessoas que eu considero mulheres que são anjos na minha vida, que se dispuseram a me ajudar. Uma delas disse que iria pagar o meu aluguel durante toda a faculdade, ou seja, já tinha ali o aluguel. E a outra disse que ia me ajudar para custear ali, me manter na cidade, como alimentação ou algum custo, né, da faculdade. E minha mãe se dispôs a pagar a mensalidade. Eu fiquei muito feliz, muito grata a Deus e a essas pessoas. Orei a Deus agradecida por tantas bênçãos, né, na minha vida. E isso aconteceu em janeiro. Logo em fevereiro já ia iniciar as aulas. Eu já vim para Vila Velha com local para morar, com os documentos prontos para fazer minha matrícula. E muito feliz e esperançosa de que realmente aquela era a resposta certa de Deus. Eu vim para Vila Velha e comecei a fazer farmácia em 2013. Eu tinha apenas 17 anos e comecei os estudos ali na Universidade de Vila Velha. Eu fiz farmácia por aproximadamente 5 anos, com a ajuda de minha mãe e outras pessoas da igreja que se dispuseram a ajudar nos meus estudos. Pelo fato de terem visto a minha dedicação aos estudos, elas confiavam em mim de que eu iria fazer jus àquele investimento ali. Assim que eu cheguei em Vila Velha, eu comecei a procurar emprego, estágios na área de farmácia, para poder ajudar minha mãe, até porque eu sabia que ela não recebia o suficiente para pagar a mensalidade, ela fazia ali alguns bicos para custear a mensalidade e completar o valor cheio. Procurei estágios, procurei emprego na área para poder ajudar a minha mãe. Não achei nenhum emprego, porém no primeiro semestre, né, eu lembro que eu não consegui nada. Após muitas orações, ali no final do primeiro semestre, eu vi um cartaz no mural da universidade falando de um estágio na medicina. Sim, dentro do campus da medicina, porque medicina tem um campus só para eles. Então eu sabia que o estágio era dentro do campus da medicina. Um laboratório chamado, na época, HC, Habilidade, Competências e Atitudes, que era onde desenvolviam as práticas, né? Onde os alunos aprendiam a fazer na prática o papel do médico. E a minha função ali era montar as provas das aulas práticas e montar também as aulas, né? Que eram feitas de forma prática, com bonecos, material, bandeja de pequena cirurgia, toda a instrumentação cirúrgica, todos os materiais médicos. Então eu teria que aprender a utilizar, aprender a manusear, como colocar, enfim. Foi uma experiência e tanto. Também foi desafiadora, pelo fato de querer ter feito medicina para me tornar doutora. Porém, com o passar do tempo, eu percebia que Deus ia colocando no meu coração de que eu estava no caminho certo. E acreditem ou não, o valor desse estágio era o maior valor de bolsa disponível dentro da UVV. Isso porque eu pesquisei e realmente não tinha nenhum outro estagiário que ganhava mais. Eu lembro que na época era 750, porém eu não recebia em espécie. O dinheiro ele era descontado na mensalidade e minha mãe tinha um boleto de apenas R$ 50 para pagar da faculdade de farmácia. E isso durou por uns 3 anos. Lembro que eu teria que entrar 1 hora no estágio, eram 5 horas de estágio, porém as minhas aulas terminavam 12h45. Então várias vezes eu lembro de ter ido para o estágio sem ter almoçado, sem ter conseguido comer nada, porque eu não gostava de sair antes da sala de aula. E também não podia, né? Até porque vários professores faziam chamada no final. Então foi uma luta constante ali durante 3 anos nesse estágio, saindo da faculdade, direto para o estágio, onde eu entrava ali 1 hora, 1h15 no máximo, e ficava nesse estágio montando aulas para os alunos de medicina, em contato direto com todos os alunos de medicina. E para mim foi um aprendizado enorme, foi muito, muito, muito aprendizado. Até porque o farmacêutico hospitalar, ele precisa saber, né, desses materiais, o que não é estudado dentro da faculdade. Então, nesse estágio, eu pude conhecer bandejas de pequena cirurgia, instrumentação cirúrgica, materiais de RCP, materiais de intubação, aprender primeiros socorros, tudo isso eu aprendi dentro do HC, até porque eu teria que montar as aulas com os materiais específicos de cada disciplina. Então, eu tinha que estudar um pouquinho. Com o passar do tempo, eu descobri que eu teria que fazer um estágio obrigatório na farmácia que não era remunerado. Porém, para fazer esse estágio obrigatório, eu teria que sair do meu estágio remunerado. Isso foi muito triste para mim na época, até porque o boleto
da mensalidade ia voltar para o valor normal. E minha mãe ia ter que voltar, aquele sofrimento de custear a mensalidade que não chegava nem o valor do salário dela. E isso me machucou muito, eu fiquei muito triste, mas eu tentei outras formas e não consegui. Então eu saí desse estágio remunerado. E ali no final do terceiro ano pro quarto ano, eu fui obrigada, né, a fazer esses estágios obrigatórios que não eram remunerados. E eu não conseguia conciliar. Porém, eu nunca desisti, eu fui atrás de outra fonte de renda, dentro da universidade mesmo, para conseguir custear, né, os meus estudos. Foi quando eu descobri a iniciação científica. Iniciação científica é um programa que inicia o aluno de graduação na ciência, na pesquisa. E eu busquei professores que tinham vagas para iniciação científica. Encontrei alguns professores, estudei a didática deles, a metodologia, fui conhecendo e gostei. Só que quando eu entrei, não tinha bolsa disponível para alunos. Só tinha como eu ser aluna voluntária de IC. IC é aluno de iniciação científica. E eu aceitei mesmo assim ser aluna voluntária. Por que dava para fazer essa iniciação científica e não aquele estágio que eu estava? Porque na iniciação eu podia ir no laboratório de 1 a 2 vezes na semana, enquanto meu outro estágio remunerado eu teria que estar todos os dias da semana. Com a iniciação científica eu conseguia conciliar o estágio obrigatório junto com a iniciação científica. Então eu ia ir 1 vez na semana no laboratório e ficava os outros 4 dias da semana no estágio obrigatório que eu fiz. Dentro do curso de farmácia eu fiz 4 estágios obrigatórios. Um no hospital, um no laboratório, um em uma farmácia de homeopatia e o outro numa drogaria. Esses 4 estágios, né, cada um tem que somar 180 horas, então foram dias de muita luta, até porque o estágio remunerado que eu fazia ficava no campus da UVV, porém esses outros estágios tinha que sair da UVV, que era a universidade que eu fazia farmácia, e pegar ônibus para ir para o local de estágio, e isso percorreu aí 4 semestres. Então foram dias de muita luta, foram dias intensos, porque eu conciliei ali com a iniciação científica. E uma boa notícia é que depois de mais ou menos 3 meses surgiu uma bolsa e me ofereceram ela. Não era o valor total, né, como lá no estágio de 750, porém era uma bolsa de R$380, também descontado na mensalidade, o que já ajudava muito a minha mãe a custear os estudos de farmácia para mim. Então eu fiquei com essa bolsa de iniciação científica até o fim do curso de graduação em farmácia. E eu lembro que quando eu avisei minha mãe, né, dessa bolsa, ela falou: minha filha, você não vai se prejudicar? Falei: não, mãe, eu faço de tudo para te ajudar, para que a gente possa conseguir juntas receber essa vitória, né? Não há vitória sem luta, lembra? Então, realmente, chegou a vitória, chegou meu diploma tão esperado, tão desejado. E com muita luta, com muito esforço, eu consegui me tornar farmacêutica em julho de 2017. Desde o início, fazendo faculdade, foram muitos desafios, foram muitas superações, foram muitas provas que eu tive, né, para chegar até o final. O início da minha turma tinha 60 alunos e só se formaram 6. Então 10% da turma que se formou, os outros 90% ficaram no caminho. Então, faculdade não é para fracos, faculdade é para fortes. Faculdade é para as pessoas determinadas, para as pessoas que têm disciplina, que têm um foco. E uma dica que eu dou pra você que quer começar uma faculdade e tá em dúvida, é que o tempo vai passar de qualquer forma. Independente se eu tivesse começado ou não, o tempo passou, não passou? Então, se você pensa em começar uma faculdade, comece agora. Se você for pensar daqui 4 anos, se você não tiver começado, você vai pensar: poxa, eu podia estar me formando hoje. E é verdade, o tempo passa, de qualquer forma ele vai passar. Nesse último ano de farmácia, eu me apaixonei pela pesquisa quando eu fazia iniciação, gostei muito da área de estudar, de inovações, de pesquisar algo novo. O professor me incentivou a tentar o mestrado, disse que eu tinha potencial de passar com bolsa. Eu tentei o mestrado e isso é história para o próximo vídeo, porque também a história é longa, com muitas bênçãos, com muitos testemunhos. E logo após eu também fiz o doutorado, então eu quero contar no próximo vídeo para vocês como que foi essa parte da pós-graduação. E graças a Deus hoje eu conto essa história com muito orgulho, porque realmente não há vitória sem luta. Não existe, gente, não existe vitória sem lutar. Não adianta só você ajoelhar o joelho e orar, você tem que agir. Oração tem ação no final da palavra, até porque você tem que orar, mas você também tem que agir. E se você está em dúvida se vai fazer ou não uma graduação, peça a Deus sabedoria, peça a Deus um discernimento para que você saiba como escolher, para que você saiba o que escolher. Espero que você tenha gostado também dessa parte da graduação. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui no comentário. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal, que você vai me ajudar a espalhar esse conteúdo a vários outros estudantes e alunos que queiram se sentir motivados a realmente não desistir, a continuar, a ser aqueles 10%, a ser aquela
linha fora da curva com disciplina e persistência. Então, a dica que eu dou pra você hoje é: comece, o tempo vai passar de qualquer forma e não desista, mas persista. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.